Senhor Alisson, o melhor quadrinho que você leu do Homem de Aço. Não interessa a sua lista. O melhor quadrinho que você leu do Homem de Aço. E por quê? O melhor quadrinho do Homem de Aço, eu acho que foi o Super Astros. Grandes Astros. Grandes Astros Superman. Que é do Grant Morrison, né? Ah, porque você é fã do Grant Morrison. Eu sou fã do Grant Morrison e, cara, ele resgatou uma coisa do Superman dos anos 60, dos anos 70. Tá, ok, tudo bem, tá certo, eu entendi. Okay. Melhor quadrinho do Homem Morcego. Cara, é difícil. Você tem que dizer agora o Piada melhor mortal, de piada todos. Mortal, piada mortal, vai, eu vou me arrepender disso pra Piada caralho. mortal. Piada mortal. Todo dia é uma diferente, mas hoje é piada mortal. Amanhã será Cavaleiro das Trevas, depois Silêncio. Mas nesse momento, nesses exato momento, é piada mortal. E tu viu que eu roubei teu chapéuzinho? Sim, eu vi que você roubou meu chapéu e esse não tem graça nenhuma. Ok, vai. Senhor Alisson Monteiro, Olá. vamos começar falando sobre... Quer dizer, estamos aí em véspera de estrear Batman vs Superman. Rapidamente, senhor Alisson, qual é a sua expectativa para o filme? Expectativa, fale um Cara, pouco e dê uma nota. Dê uma nota de 0 a 5 selos cabulosos. 0 a 5 selos eu tô... Sem ver o filme. O filme pra você vai ter quantos selos cabulosos? Bora. 5 selos cabulosos. Cara, essas pessoas vão se arrepender tanto. Não, porque você é um profeta da negatividade, né? Eu sou o profeta do caos. Você é o caos. Não, porque vai ser a merda do... Pô, o vai, né? Cara, não vai ser, sou decenalta. Também não sou doido, porque se for ruim eu baixo, eu posso baixar, né? Eu baixo, não, você falou na questão de expectativa. Expectativa é uma coisa, é a nota de fato é outra. Certo. Minha expectativa tá a 1.005 selos cabulosos, mas torcendo todo dia, rezando aqui pro Santinho do Nordeste, o Santinho, né? O Padre Meu padrinho Cício, assim, pra que dê certo, cara, dê certo, pra ser pra ser um dos melhores filmes do ano. Eu vou assistir na quinta-feira, eu vou assistir na data de estreia. Eu vou assistir na data de estreia. Após a estreia, nós vamos sentar para falar disso, entendeu? Lembrando que a diferença da gente é de quase 2 semanas, né? Porque a gente vai assistir na semana, gravar na outra, só na outra é que vai o vídeo. Mas enfim, eu quero só ver esses 5 selos. Vou mostrar sua cara, 5 selos. Vai editar minha cara. Não, senhor. Não, vai ser muito bom, cara. Vai ser muito bom, acabou. Vai ser muito bom. Vai ser delicioso. Cara, vou ser muito franco, eu dou 3 selos pro filme. Da minha expectativa, 3 selos. O roteiro, eu já sei a história. Já sei o começo, o meio e o fim da história. Já sabe tudo, onisciente. Tudo, eu já sei tudo. Foi eu que escrevi aquela bosta. É um cara que sabe de tudo. Eu sou o oráculo. O cara sabe de tudo, porra. Cara, eu já 3 selos, cara. Esse filme vai ser... Mas 3 selos ainda tá bom, né? Tá, entenda. Tá Eu tô bom, considerando que de 0 a 10 vai ser um 6. Não vai ser um 8, não. Vai ser um 6. 0 a 10 vai ser um 6, tá? Vai ser um 6, entendeu? Tá bom. Vai ser um 6, porque a DC vai ter que fazer esse filme dar certo de qualquer jeito, cara. Tem que fazer esse filme dar certo de qualquer jeito, enfim. Mas você acha que ainda tem segredos escondidos, né? Tem que ter, pô. Tem que ter, porque vai ser uma decepção pra mim se não tiver. Tem segredos escondidos. Eu acho que ninguém mostra um filme completo no trailer. Eu acho que isso é muito babaquice. Já sei o filme. De uma grande produtora como a Warner mostrar tudo no trailer. Eu acho que seria uma babaquice extrema. E eles estão muito minuciosos. Já adiaram por um ano, né? Esse filme era para sair no ano passado. Ah, sim. E creio que com certeza para esconder esse tipo de jogo, pra ir direito. Tanto é que você vê que o último trailer, o segundo trailer que revelou pra caramba, o terceiro mostrou coisas que a gente não tinha visto. Então mas... calma, cara, vai ter coisa. O meu problema é sempre aquele velho esquema que eu sempre bato na tecla, que é o desenvolvimento dos personagens, mas quanto a isso, se conseguir desenvolver direitinho, eu acho que vai ter coisa nova, vai ter coisa inédita. Vou assistir, tem coisa inédita. A luta do Batman e do Superman já foi entregue. Ok, tudo bem. Tudo, já entregaram tudo. Okay. Tudo. Não vai ter surpresa, é aquilo. Mas eu quero ver de novo o Batman dando na cara do Superman 10 mil vezes. Mesmo que tu tenha um vídeo, eu quero ver de novo. E pode passar 10 mil vezes que eu quero ver de novo. Ponto final, essa porra. Ponto. Mas, senhor Alisson, não estamos aqui para falar sobre o filme ainda. Não. Estamos aqui para... Vimos com uma proposta diferente. Qual? Vamos fazer um top 8. Vamos indicar 8 obras do Batman e do Superman, sendo que nós dividimos em forma equalitária, né? Vamos indicar 2 obras do Cavaleiro das Trevas e 2 obras do Homem de Aço, cada um. Certo. Então, fizemos a nossa listinha.
Né? Foi difícil. E outra coisa, tá? Antes que as pessoas comecem olhe pra câmera, não olhe para os seus quadrinhos, não. Porque o Batman tá ali com cara feio. O importante, a gente tentou fazer uma lista que foge do óbvio. Indicar Cavaleiro das Trevas, né? A foice, o Homem de Aço, foi o Martelo. Não. Piada Mortal, tá tudo Piada bem, Mortal, não. Vamos tentar indicar coisas novas, tá? E boas, muito boas, tá? Muito boas. Eu começo, vamos lá, vamos começar pelo Homem-Morcego. Tá ok. Que é o melhor personagem de todos os tempos. E tá uma coisa que eu concordei contigo. Parabéns. Sua opinião tão melhor personagem de todos os tempos. Ser tão combinada com a minha, né? É um dos quadrinhos, assim, eu indico esse quadrinho por vários motivos. Primeiro, pelo desenhista, o Alex Ross, tem um traço foda. E pra mim, assim, o Alex Ross, ele é aquele artista que ele serve pra homenagear, entendeu? Os quadrinhos do Alex Ross não tem roteiros primorosos, eu tô falando quando ele escreve. Porque esse que eu vou indicar foi o trabalho do Alex Ross, é o roteiro dele. Então ele não tem um roteiro primoroso, mas é uma tremenda homenagem ao Homem-Morcego, que é Batman contra o crime. Além de que, venhamos e convenhamos, cada página é um pôster. Sim. Cada página é um pôster. E eu li o Nilson falou isso, né, naquele papo de colecionador, eu deixo o card aqui em cima e tal, mas tem aquele o Homem de Aço Guerra e Paz, que é muito bonito. Tem o do Homem de Aço, tem o da Mulher Maravilha. Sim, mas focando no Homem de Aço, é o Homem de Aço Guerra e Paz. Eu acho o roteiro de Guerra e Paz muito melhor do que o roteiro de Batman contra o Crime, mas eu gosto, eu acho uma HQ primorosa, o traço do Alex Ross é lindo, mas a história é uma puta homenagem ao Cavaleiro das Trevas. Na verdade, as minhas duas indicações ao Cavaleiro das Trevas são duas homenagens gigantescas pra ele, assim. Você chegou a ler o Batman contra o Crime? Eu li sim, eu gosto. Você tem? Não tenho. Eu li, mas vai sair... Eu tenho, só não achei. Yeah? Eu tenho. Mentira, eu vi no Voga. Tipo, vai sair uma edição da Panini agora, compilado os 5 heróis, que é a Mulher Maravilha, Shazam, Superman, Batman e teve Liga da Justiça. Esqueci o outro. Vai ser compilado 5 em um grande encadernado, porque tu sabe que ele é grandinho pra caramba. Sim, grande, é um grandão. E vai ser compilado, parece que vai ser um preço... Vão reduzir? Não, pô. Vão mas vai ser tudo junto. Já saiu, na verdade já saiu uma vez, só que tá super esgotado, né? E tipo, acho que o preço dele vai sair com quase R$200, porque sabe, cada... Mas enfim, como eu disse, eu também gosto da história, eu prefiro a história do Superman, e inclusive é uma das grandes histórias do Superman, se você sabe disso, o Alex Ross acertando no roteiro, ainda bem. Mas vale a pena, pô. O Alex Ross, como você falou, é um artista, um Michelangelo. É primoroso. Muitas pessoas criticam, né? Porque o estilo dele não traz movimentos, são pinturas e tal. Mas mesmo assim, cara, é isso que eu tô dizendo. Imagine que você tá lendo uma história através de telas, sabe? De uma obra de arte. Tem alguma imagem aqui. Tem, tá rolando aí. Vocês estão vendo, o cara é primoroso. O cara é Alex Ross. Sua primeira indicação do Cavaleiro das Trevas? Eu vou de... Já que você falou de homenagem, eu também vou homenagear. Então, um HQ recente, eu quis trazer uma coisa nova também, pra ser mais fácil do público procurar. É Noel, do Batman. É bem fininha essa história. Escrita por quem? O Libermejo. Escrito e desenhado por Libermejo. Olha a arte disso aqui, cara. Não, Alex Ross, claro. Mas é quase. Sabe? A arte disso aqui é bacana pra caramba. O que conta Noel? Noel é o seguinte, o Batman está à procura do Coringa e ele está usando um capanga como isca, entendeu? E o capanga do Coringa. O capanga do Coringa. Ele não captura esse capanga, mas ele sai atrás desse capanga, ele sai cercando ele pelas vielas, pelos becos escuros de Gotham. Só que tem uma história focada nesse personagem, nesse capanga, nesse vilão, digamos assim. É época de Natal, que se chama Noel. Então esse personagem rouba um presente pra dar ao filho, tá ligado? E foca também no filho, mostra o filho preparando essa árvore de Natal, esperando o pai. Ah, sim. Sabe? O pai que é o capanga do Coringa. O pai é o capanga do Coringa. Então mostra esse lado do vilão, esse lado mais humano do vilão, sabe? Do capanga. Entendi. A história basicamente é entre Batman, aparece Mulher Gata, aparece Superman, aparece um monte de gente. Parece Superman, não aparece Superman. A história, o foco principal é nessa relação desse vilão, sabe? Com o espírito natalino, com o Batman e tal. E uma coisa curiosa, ele não é um quadrinho propriamente dito. Tem uma parte que é quadrinho, tem uma parte que não. Ele é estilo um livro ilustrativo, tá ligado? Sim, entendi. E também ele é baseado o cara quis homenagear com o ponto de Natal do Charles Dickens.
Também Sim, tem bom. muito disso. Cara, essa HQ é fenomenal. Acredito que o preço dela foi 21, 22, alguma coisa. Tá bom. Cara, e é fácil, saiu ano passado, era pra ter saído no Natal 14, saiu no meio do ano 2015, eu acho que deve ser fácil de encontrar. Vocês sabem, Não, se é tiver muito na Amazon, bom. o link tá aqui. E é uma na descrição. homenagem, não depende de nada pra você ter lido, nada do Homem Sueco, não faz parte da cronologia. É uma obra de arte, cara. É uma história fechada, né? Fechadíssima, tá ligado? Fechadíssima. Na verdade, todas as histórias que a gente vai Sim, comentar sim, são sim, arcos são fechados, né? Você não vai precisar comprar 50 livros pra poder... Aham. Vamos lá, minha primeira indicação do Homem de Aço. Lembrando que o Homem de Aço, o Super-Homem não é um dos personagens que eu gosto. E até mesmo porque eu acho um personagem muito difícil de ser trabalhado em tom de roteiro, porque é tão super Não, tanto é que dá baixaram, trabalho. né? Baixaram os poderes dele depois dos anos 80, porque o cara tem um Rausch, girava, voltava o tempo, fazia um monte de coisa, tava indestrutível. É difícil um vilão pra combater o Superman. Então baixaram e cada vez mais estão baixando mais os poderes dele. E aí, falando nisso, eu acho legal falar exatamente de um HQ que mostra a queda do Homem de Aço. A morte do Super-Homem, a primeira aparição do Apocalipse, né? Cara, é uma HQ legal porque ela faz toda uma introdução sobre como o Apocalipse foi criado, já mostra a pataquada que vai ser esse Apocalipse desse filme, mas é uma HQ legal. Sim, o Super-Homem morre nessa HQ. É uma morte assim, pela primeira vez eu senti a morte dele. Cara, não tem. A morte do Super-Homem tá no título, então ninguém vai mentir. Pra mim, deveria ser realmente a morte dele. Mas enfim, como os super-heróis voltam sempre, arrumaram uma maneira dele voltar. Ele volta como um choque, né? É aquela fase terrível que ele volta todo. Dois, né? Enfim, horrível, que é o polo negativo, nossa. Mas a história é legal, é a morte do Super-Homem. Quase eu senti pena do Super-Homem nesse. Que a pisa que ele leva é inacreditável, mas cara. Mas tem a revanche, pô. Depois quando ele volta. Não, e é legal, é muito bacana. Vale a pena, eu recomendo. Eu acho não, mas bom. ele passou um bom tempo, tá? Ele passou uns meses aí sem aparecer e alavancou as vendas da DC. Saiu pela Panini em 2 volumes, Sim, capa dura, mas estão esgotadíssimos. Porém, tá saindo uma coleção muito bacana da Igomos e vai sair A Morte do Superman. Pronto, vale a pena, pela né? Igomos e preço baratinho, R$35, eu acho que R$34,90. Se não, a Igomos já aumentou enquanto eu tô falando isso, mas enfim, muito bacana, cara. Vá atrás, A Morte do Superman é o supra-sumo das histórias do Superman. Eu também. Vamos lá, sua primeira indicação do Homem de Cara, Aço. eu vou falar do Alan Moore, cara, escrevendo o Super-Homem. Alan Moore já é foda, né? Alan Moore. E escrevendo o Super-Homem. Bom, eu acho que essa história saiu... Quem é o desenhista? O desenhista é o Kurt Swan. A questão é o seguinte, ele teve uma época que o Superman estava em transição entre um roteirista para outro e chamaram o Alan Moore para cobrir e tal. Foi que beleza. Sempre quis trabalhar com o Homem de Aço, foi lá, o chato do Alan Moore foi trabalhar. Aqui tem 5 histórias do Superman, 5 histórias bacaninhas. Aqui não tem nada demais assim, de dizer assim, isso aqui entra pros grandes clássicos do Superman. Não, mais uma coisa que o Alan Moore fez com essa história, o que aconteceu ao Homem de Aço, porque aqui estava na transição do universo. Pra quem não sabe, existe a Crise nas Infinitas Terras, que foi um evento que deu um reboot, de certa forma, redefiniu o universo DC. E ele pegou esse Superman clássico e fez uma homenagem pra ele se despedindo da galera. Então é uma história bem bonita, eu não vou contar muito sobre ela, porque é muito curta. São 5 histórias, gente, não é uma só. Então por isso eu contar qualquer coisa de qualquer história vai dar spoiler. Mas assim, eu acho que é uma história recente, saiu o ano passado também, foi um ano retrasado. Mas acho que é fácil de encontrar esse HQ. E assim, Alan Moore, cara, eu nunca vi nada que o Alan Moore fez ruim, cara. Não sei você. Eu tenho uma coisa que o Alan Moore fez ruim. O Alan Moore escreveu um arco do Spawn aqui. Mas também o personagem, né? É o Spawn, né? Eu gosto do Spawn. Eu gostava do Spawn. Não, eu gostava, mas você lê a história, você faz assim, tipo assim, eu podia ter escrito aquilo, entendeu? Então é o seguinte, cara, é uma recomendação boa. E ele fez na mesma época do Piada Mortal, tava naquela época ali e tal, ele tava fiadíssimo. Então, senhor Alisson, a minha última recomendação do Cavaleiro das Trevas é uma história escrita pelo meu escritor favorito. Neil Gaiman escreveu O que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas. É o mesmo processo.
estavam num momento de reboot, precisavam pôr um fim na cronologia do Homem-Morcego para reiniciar as histórias do Homem-Morcego e chamaram o Neil Gaiman para fazer isso. E o Neil Gaiman faz uma tremenda homenagem. Cara, literalmente é a morte do Batman e o renascimento dele. Nossa, tô arrepiado. É a morte do Batman e o renascimento dele, mas ao mesmo tempo mostra a relação entre a mãe do Bruce Wayne com ele, com o Batman, não com o Bruce Wayne. E ela fica perguntando: por que você quer voltar? Por que você não morre? Por que você não se deixa levar? E no final ele dá a resposta e é espetacular, cara. Que escrita do Gaiman, e incrível, muito bom, lindo, é uma história linda, vale muito a pena caçar. Eu não li essa história, mas cara, vale a pena. Mas assim, tá bem esgotadíssima essa história, ela é bem fininha também esgotadíssima. Panini, não, a Panini prometeu ano passado, mas pra esse ano uma publicação, tá? Ah, então pronto, então, estamos mas até agora não publicou. Vamos lá, Panini, vamos aproveitar o hype do filme, que é uma história do caramba, tem um nome de Neil Gaiman levando, e pô, tu não é a primeira pessoa que fala dessa história. Nossa, cara. Agora esgotou de uma forma, cara, que ninguém encontra nada, nem pra remédio existe mais. Então, tanto é que na época eu li por scan, eu não consegui achar. Eu procurei pra caramba, corri atrás, mas não consegui achar. Eu li por scan. Nem o Nilson, que é o grande colecionador da HQ, não tem. Não tem, pô, Panini. Chegou e esgotou. Caraca, muito bom. Neil Gaiman e Batman, ó o casamento. Porra, muito bom, muito bom. A minha do Batman, a última indicação do Batman é esse calhamaçozinho aqui, ó. Do Grant Morrison. Eu não sei se é Grant Morrison ou Grant Morrison. Não, Grant Eu já Morrison. vi gente falando Grant Morrison, já vi Problema. E do Frank Clark, que é o que desenha também os Super Astros. Superman. Sim, Superman. Que eu falei que era a minha melhor história de Superman. Essa história é o seguinte, aqui não é o Bruce Wayne, porque o Bruce Wayne morreu. Isso não é spoiler, porque você vai saber lendo esse quadrinho. Aí o que acontece? Esse aqui é o Damian, o filho do Bruce Wayne. Sim, com a Natália. Esse aí já entra na fase dos 952, né? Não. Isso aí é um pouco antes, é de 2008, 2009. Ah, tá. O problema é que no reboot, o Batman não teve um reboot. Existia um reboot no universo DC, porém o Batman não foi rebootado. Isso é bem confuso, né? Então, o que acontece aqui? Pra não deixar a Gotham sem o Batman, o Dick veste o manto. Só que a questão aqui, não interessa os vilões, não interessa nada. O mais importante é a relação entre o Damian, porque o Damian, ele foi criado pra ser um assassino. Ele foi criado por Ele Ra's al Ghul e é a neto do Ra's al Ghul e da Talia. Então, o maloqueiro, ele é um justo, ele só quer pensar em matar, velho. Respeita o homem, O maloqueiro só pensa em lascar os vilões, ele quer matar, arrancar o couro da galera. Com o Bruce, ele respeita isso. Porque o Bruce é o pai dele. O Bruce bota freio. Tipo, ele respeita aquele adolescente resmungando, mas respeita. Mas o Dick Grayson, que se foda, você não é meu pai. Então essa relação desse Batman, do Dick, que pra mim, eu é o melhor Batman que já existiu. Com essa relação dos dois é uma questão... Peraí, você tá dizendo que o Dick é o melhor Batman que o Bruce? Claro. Eu sou a favor de... Cara, você tem que ver o Dick como Batman, cara. Quem sabe o Dick foi o primeiro Robin e virou o Asa Noturna. Cara, eu sou fã do Dick. Que morreu. Eu sou muito fã do Dick Grayson, cara. É um dos meus personagens favoritos da DC. Então, cara, a relação dos dois é muito bacana. Você não presta atenção em vilão, você não presta atenção na história, você não presta atenção em mais nada. Só quando os dois entram em combate. É muito bacana. A arte é linda, cara. A arte é bacana. A arte é bonita, e é um calhamaço de 15 edições, eu acho, 16 edições, 444 páginas, e você devora isso aqui em menos de cara, muito rápido. Fora que você sabe por que ele é amarelo assim? Porque tu sabe que o Grant Morrison gosta de aprontar, que é a indústria dos quadrinhos. Disseram assim que não, a primeira edição não pode ser laranja e amarelo, não são cores não vendáveis. A primeira edição do Batman e Robin foi amarelo. E vendeu pra caramba. O negócio é outro sistema e tal. Aí, claro, essa não é a primeira edição americana, mas assim, representa essa historinha aqui, essas cores. Beleza? Cara, eu assisti uma animação. Eu não sei se essa animação é a adaptação desse quadrinho, mas exatamente isso acontece. O Batman morre, que a gente descobre depois que ele não tá morto, claro. Que foi a Talia que capturou ele, blá, blá, é isso que acontece aí? Não. Aqui é pós-crise final. Crise final é um evento catastrófico onde o Batman morre. Na verdade, crise final ou crise das infinitas terras? Crise final. Crise final é a terceira crise. Existe crise nas infinitas terras, crise infinita e crise final. É uma trilogia de crise bem confusa de explicar, porque a DC é bem confusa. E, na verdade, o grande vilão da crise final é o
Darkseid, e ele na verdade não morre, ele é enviado para o passado. É confuso, eu não vou explicar, tô dando muito spoiler, já dei spoiler pra caramba aqui, desculpem, gente. Mas assim, cara, é um HQ. Outra coisa, tá? O Grant Morrison ele escreve tomando muito ácido, tem coisa que você não entende. Tipo, Crise Final é um HQ que não compra em Crise Final, é difícil de entender. Mas aqui, cara, o Grant Morrison tava sóbrio. Tá? Ele tava então sóbrio. vale a pena, dá pra entender tranquilinho, tava muito sóbrio. Eu gosto do Grant Morrison sóbrio. Então é raro, mas é bacana. E minha última indicação de hoje, Sr. Alisson, a última indicação do Homem de Aço, pra mim, um dos melhores trabalhos que eu já li dele. Grandes Astros, Superman, trabalho do Grant Morrison. Eu não me lembro quem é o desenhista. É o Frank Crichton, é o mesmo do Batman e Robin. Tá, cara, é muito bom. Assim, se você não conhece nada do Super-Homem, assim, nada, e você quer uma HQ pra começar a entender alguma coisa, eu recomendo Grandes Astros. Porque é além assim, se você for fã, vai servir como uma homenagem, porque o Grant Morrison, né, a gente tava discutindo isso em off aqui, o Grant Morrison, ele vai colocar vários elementos ali clássicos das histórias clássicas do Superman, e se você não sabe de nada, você vai ver uma boa história. Sim. Entendeu? Uma história boa e muito bonita, um lado muito humano do Super-Homem, entendeu? É a primeira vez que a gente vê o Super-Homem com um lado tão humanizado, assim, cara, eu achei muito bom, recomendo e queria saber se você concorda, sei que você já leu. Eu disse só você que era a minha história favorita, né? Primeiro que eu sou fã do Grant Morrison, depois por essa questão... Você é putinha do Grant Morrison? Não, eu não sou putinha. E esse monte de referências que ele faz ao universo do Super-Homem, sabe? Ele faz isso muito bem, porque eu já estava falando em off, o Grant Morrison toma muito ácido e às vezes ele joga muita referência, física quântica, escambar 4, e ele não tá nem aí para o leitor. Se tu souber... Se você perceber, percebeu, né? Você percebeu esse lastre. E ele pega essa obra e não, ele faz uma coisa que é difícil fazer isso. Ele agrada tanto aos velhos fãs e aos novos leitores. Então, cara, isso é divino. Eu gosto muito da colorização também. Tem um tom azulzinho muito bacana, bem sutil. Isso, cara, muito bom você ter focado nisso. Passa uma coisa muito tranquila. É uma HQ que você lê na paz. Exato, é uma HQ que você lê em paz. É estranho dizer isso, né? Mas você tem uma paz, é bacana. Muito bom você ter colocado isso. Os tons são muito mais claros e tal. Cara, muito bom. E outra coisa, é a primeira vez que eu vejo um disfarce explicar realmente como é o disfarce do Clark. Sim, o disfarce do Clark. Você nunca entende só aquela questão do óculos. Não, tem uma questão de postura, uma questão que é muito legal. E o desenhista, ele te engana, consegue te enganar. Minha última indicação, minha segunda e última indicação do Superman, essa aqui que saiu recentemente, essa que saiu ano passado, finalzinho do ano passado, é Superman Brainiac do Jeff Jones e do Gary Frank, que desenha muito bem a arte desse cara. Muito bacana esse filme. Lembra muito o Christopher Reeve, né? Mas ele fez isso, é homenagem ao Christopher. É proposital. Essa fase do Jeff Jones, acho que saiu em 2008, 2009, por aí. O Frank Miller fazia homenagem ao Reeves e a cara do cara, velho. Veja. Muito bom. O que acontece? Qual é a premissa? O Brainiac é um dos principais vilões, se não for o maior vilão do Superman. O Brainiac é uma forma de vida inteligente e ele sempre aparece desde o início e ele sempre tem várias formas. Ele aparece... É uma inteligência artificial, tá? E ele aparece de várias formas e sempre combatendo o Superman. Só que aqui nessa história ele descobre que nunca combateu o verdadeiro Brainiac. Entendeu? Ele descobre que aquilo é tudo protótipo do Brainiac, ou um pedaço, uma forma do Brainiac, um androide, um robô do Brainiac. Nada, não era o Brainiac de fato. E o Brainiac é um ser muito poderoso e muito inteligente. Imagine quando ele enfrentar o Brainiac de fato. Então, nessa história, ele enfrenta o Brainiac de fato. Você sabe que o Brainiac rouba cidades, né? Ele roubou uma cidade de Metrópolis e tal. Eu pensei que a gente ia citar aquela HQ perigosa. Não vamos naquela HQ, até o Nilson eu proíbo de falar aqui. Não, relaxa. Aí o que acontece? E o final dessa HQ, talvez eu vou ser exagerado, ela não tenha o mesmo nível de uma Pedra Mortal do Batman, mas ela tem o mesmo de importância de redefinir o universo. As últimas tirinhas desse quadrinho redefinem todo o universo do Superman. Cara, eu não vou dar spoiler, mas por isso que eu escolhi esse Brian. Primeiro porque realmente ele enfrenta o Brainiac de fato. Segundo porque é parecido com a Pedra Mortal no sentido de reinventar alguma coisa, de mudar a cronologia, de mexer com o Superman. Então, cara, é fininha, eu acho que é R$26,90, dá pra encontrar essas grandes... eu acho que tá o link aí, né? Sim, se tiver. Tá. Cara, muito bom mesmo.
Então, pessoal, só lembrando a você que está vendo todas essas indicações aqui, que tudo que for linkado, se tiver nas vossas lojas, né, padrão, o Submarino e a Amazon, estão aqui na descrição do vídeo ou no post do Leitor Cabuloso, caso você esteja vendo lá. E, bem, era isso, foram essas as nossas indicações. E a gente também pede, né, para vocês fazerem as suas, vamos tentar sempre fugir, por exemplo, do Batman Cavaleiro das Trevas, da Piada Mortal, vamos fugir daquelas HQs que Superman Origens, então vamos tentar fugir, ok? Então é isso. Senhor Alisson, gostei muito da sua lista, achei que as suas recomendações foram excelentes, vou procurar várias delas para poder, né, me deleitar. Principalmente, gostei muito das suas indicações do Super-Homem, porque como eu disse, eu não acho um super-herói muito fácil de se trabalhar, então fiquei bastante curioso para ler o que você disse. Se você percebeu, acho que não foi combinado, mas a gente combinou muito, né? Tu trouxe uma HQ do Grant Morrison, também trouxe, tu trouxe um do Superman, eu trouxe um do Batman, e tu trouxe um que aconteceu com o Homem de Aço e você colocou, eu trouxe o que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas. Não foi combinado, cara, então eu achei isso bacana e tal. Cara, isso, gostei muito da sua lista também, uma lista muito bacana. Das duas, só conheci a morte, mas enfim, muito bacana. E vamos lá, galera, vamos atrás das indicações, compartilhe suas redes sociais, clique no gostei, né? Exatamente. E bota aí, comentem, cara, porque a lista de vocês, eu tô muito curioso pra saber a lista de vocês, cara. Exatamente. Muito curioso mesmo, boa curiosidade, eu sempre tô olhando e... Comentem se vocês já leram algumas das HQs que nós indicamos e, como o Alisson disse, reforcem as indicações, colocando outras coisas que foge daquele panteão que todo mundo sempre fala quando vai indicar alguma HQ do Batman de Super-Homem. Dá tua nota na expectativa do filme. Bem lembrado, exatamente. Diga qual é a sua expectativa para esse filme, de 1 a 5 selos cabulosos, né? Deixa a sua expectativa e depois a gente vai conversar no futuro sobre esse filme terrível que vai ser horroroso, muito horroroso. Pessimista, cara. Muito pessimista. Cara. Então é isso, meus queridos cabulosos. Eu vejo vocês no próximo LCTV. Até mais!